quanto custa um inventário no ano de 2025. Esse é o objetivo do nosso vídeo de hoje. Nos próximos minutos, eu vou te explicar todas as taxas, tarifas, honorários de advogados que você pode vir a pagar durante a realização do inventário. Mas fica tranquilo que eu também vou te explicar formas de reduzir esse valor, tudo de forma legal. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Rafael Cavalcante, eu sou advogado especializado em sucessões e hoje o nosso objetivo aqui é trazer o custo do inventário para que você tenha uma segurança maior na realização. A primeira coisa que eu quero alinhar com você é que o valor do inventário pode variar muito e um dos principais fatores que ele faz ele variar é o valor do patrimônio. Então, quanto maior é o patrimônio, obviamente maior será o custo do inventário, porque vai aumentar custo de impostos, vai aumentar custo de taxas, tanto cartorárias, judiciais quanto extrajudiciais e também dos honorários do advogado que vai cuidar dessa demanda, variando inclusive de estado para estado, porque eu vou dar um exemplo claro aqui, o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes. Esse imposto ele pode variar de estado para estado. Entre 2% e 8% é possível que ele varie. Em São Paulo, o valor do ITCMD é de 4% sobre o valor do patrimônio. Então isso é algo que você tem que ficar muito atento. Tá confuso? Mas calma que eu vou esclarecer um pouco melhor sobre isso. Eu vou destrinchar aqui a situação de um inventário no estado de São Paulo. Vamos lá, digamos que eu tenha um patrimônio no valor de R$400 mil, avaliação feita não por mim, não por um terceiro, mas sim pelo fisco estadual. O fisco estadual verifica aquele endereço, verifica aquele imóvel, aquele ou aqueles imóveis e estipula um valor sobre eles para calcular o imposto. Digamos que tenha sido a avaliação no valor de R$400 mil. Então, nesse caso, com a alíquota de 4% lá no estado de São Paulo, somente isso aí daria um valor de R$16 mil. As taxas cartorárias, se fosse extrajudicial, seria no mínimo de 1.700 e em São Paulo no máximo de R$60 mil. Só que assim, um patrimônio de 400 mil vai pagar R$60 mil? Óbvio que não. Ele vai pagar o valor compatível dentro da tabela de emolumentos ali daquele tribunal. Então, cada tribunal em cada estado do país tem a tabela de emolumentos daquele estado, no qual vai estar estipulado o valor. Normalmente imóvel na faixa de 200 a 400 mil, X porcentagem em cima do valor, um valor fixo em cima daquele ali, R$1.800 de imóvel de 200 a 400 mil. Estou trazendo aqui um exemplo para ficar claro para você de como é que funciona esse cálculo. E também um outro custo muito relevante que você tem que verificar no inventário são os honorários advocatícios, que normalmente as tabelas das OABs determinam um mínimo de 6% e normalmente um valor mínimo ali a ser pago, que varia de estado para estado. Tem estado que coloca 6 mil, 10 mil, 13 mil reais e você, a depender do estado ali, ele tem um valor mínimo que o advogado pode cobrar ou a porcentagem em cima do valor do patrimônio. Vai variar aí da negociação que você for ter com o advogado que vai cuidar da sua demanda. Você está um pouco confuso ainda? Mas calma que eu vou ponto a ponto te esclarecendo e clareando para você todo esse custo e pontos importantes sobre o inventário que você não pode deixar de observar. E uma primeira situação que a gente não pode deixar de falar aqui é sobre prazos de abertura de inventário. Fique muito atento. Muita gente deixa de abrir o inventário porque ou o cônjuge ainda é vivo ou simplesmente tem preocupação sobre as despesas ali que vão ter que ser custeadas, mas é muito importante e vai fazer diferença no valor final do inventário se você abre no prazo. O prazo é de 60 dias para você proceder com a abertura do inventário. Olha, eu estou falando de abrir o inventário, eu não estou falando de fazer o pagamento do imposto de transmissão. É somente a abertura do inventário, ou extrajudicial ou judicial. Se você não abrir dentro do prazo de 60 dias do falecimento daquela pessoa ali que está tendo os bens inventariados,
você vai pagar uma multa. Essa multa varia de estado para estado, pode ser 10% do imposto, pode ser 15% do imposto, vai depender do estado que está sendo feito ali o inventário. Outro ponto que você tem que ficar atento e que também faz muita diferença é a possibilidade de parcelamento do ITCMD. Os estados normalmente legislam e prevêem que pode ser parcelado o valor do imposto. Só que fique muito atento ali, principalmente no inventário extrajudicial, a lavratura ali do formal de partilha, a finalização do inventário, ela se dá somente após o pagamento total do imposto. Então, se você fez o parcelamento ali em 6 parcelas, por exemplo, somente vai finalizar o inventário após a quitação do imposto. Ponto importante. No judicial pode ser uma situação diferente. No arrolamento sumário, é possível que seja pago o imposto após a expedição do formal de partilha, que é um ponto positivo, principalmente para quem não tem ali o valor financeiro para pagar o imposto imediatamente. O imposto é gerado posteriormente ao formal de partilha e ali deve ser pago, obviamente. Se não for pago, o Estado vai entrar com execução fiscal sobre aquelas pessoas que são devedoras do imposto. Mas tá aí linhas de saída e alternativas para se dar solução ao problema. Outro ponto que a gente tem que falar aqui nesse vídeo é sobre duração do processo. O inventário extrajudicial é muito mais célere do que o inventário judicial. A gente pode observar um inventário extrajudicial com 30, 45 dias finalizando e tudo solucionado. Já o inventário judicial, a gente olhando uma média nacional, a gente verifica um prazo aí de 2 anos no mínimo. Se tiver alguma situação a mais, pode demorar, obviamente, né? Eu estou falando ali de um inventário célere, entre aspas, na via judicial, seria um inventário de 2 anos. Mas existem casos aí de inventários, principalmente quando não há concordância entre os herdeiros, uma questão de discussão diferenciada, esse inventário custar muito mais tempo ainda do que o que eu tratei aqui no vídeo. Outro ponto que a gente tem que falar aqui é sobre os documentos, né? RG, CPF dos herdeiros, certidão de óbito, certidões negativas, pacto antinupcial se houver. Esses são alguns dos documentos imprescindíveis para a realização do inventário. Vamos lá, agora eu vou falar de algumas formas de economizar no inventário. A primeira, abrir o inventário dentro do prazo. Como eu falei aqui, caso você não faça a abertura na forma dentro do prazo, você vai pagar aí uma multa, no mínimo 10%, que varia de estado para estado. Então, preste muita atenção nesse prazo da abertura do inventário. 2. A forma de parcelamento do TCMD. Isso ajuda muito, né? Muitas famílias utilizam isso para conseguir finalizar o processo de inventário. O terceiro é que você pode revisar o valor de avaliação daquele imóvel ali que o fisco estadual fez. Por exemplo, um imóvel que o fisco estadual disse que vale 400 mil reais, mas você tem um estudo de mercado, avaliações de um profissional habilitado no qual dizem que esse imóvel vale 200 mil reais, você pode utilizar isso com a finalidade de mudar o valor base do imposto para você conseguir reduzir o valor e o custo final do seu inventário. E, obviamente, isso tem um impacto em todas as outras despesas, inclusive nos honorários do advogado que você contratou para prestar o serviço. Outro ponto aqui que eu gosto de fazer, que é uma dica de ouro aqui. No Brasil hoje, no inventário extrajudicial, eu posso legalmente abrir um inventário em qualquer estado do país. Eu posso estar aqui em São Paulo e abrir um inventário no Ceará, no Rio de Janeiro, em Minas, no Distrito Federal. E o que vai fazer com que eu mude, mesmo meus bens estando em São Paulo, os bens do falecido estando em São Paulo, seria os custos, né? Você avalia qual é o estado que tem os custos, por exemplo, de emolumentos cartorários mais baratos. Você pode fazer a escritura nesse estado, que com isso você consegue também diminuir o custo,
né? Tudo isso são estratégias e muitas outras também podem ser utilizadas com a finalidade da celeridade e também de dentro da legislação conseguir uma redução na despesa total com esse inventário. Tudo que eu falei acho que ficou claro, mas eu também não posso deixar de falar aqui e trazer erros comuns que as pessoas fazem em relação ao inventário, que é, primeiro, que é também a causa de economia, mas também é um erro aquelas pessoas que, por algum motivo, por ter ainda o cônjuge do falecido ainda vivo, não querer fazer o inventário imediatamente, por conta também de outras questões ou preocupação até financeiras com despesa, não querer dar esse passo, ela comete não abrir o inventário dentro do prazo. Ficar com isso, ela fica e ela não abre o inventário, ela também fica com aquele patrimônio em um limbo, que ela não pode negociar, ela não pode vender isso de forma legal. Por exemplo, a gente sabe que pode acontecer um contrato de gaveta para venda de um veículo, para venda de um imóvel, só que você está vendendo algo que ainda não está de forma concreta na sua propriedade. Então, obviamente, isso é um risco. Então, você está gerando um risco para aquela pessoa que está comprando e para você também, porque caso dê algum problema, você pode sofrer as consequências depois. Esses foram os principais pontos sobre o inventário. Trouxe aqui os principais custos, também erros, né? Situações que são muito importantes, que podem fazer você economizar. E um ponto que eu sempre gosto de falar aqui em todos os atendimentos que eu faço aqui no meu escritório com os meus clientes, eu sempre digo, olha, problema você tem que resolver. Se você fingir que ele não está ali, não é por isso que ele não vai deixar de estar, ele só vai virando uma sujeira maior, uma bola de neve. Em algum momento ele vai te engolir. Até porque o inventário ele é para duas coisas. Ele é tanto para dividir o patrimônio, como também para honrar com as dívidas do falecido. E isso tem consequência legal se você não fizer, obviamente, o que a legislação determina. Então, se você precisa entender também de forma personalizada uma situação de inventário que você está passando na sua família, entre em contato conosco. Estou colocando o número do nosso escritório aqui do atendimento na descrição desse vídeo. Você pode entrar lá no nosso WhatsApp e conversar com a nossa equipe, que vamos ter o prazer de te explicar toda a situação, entender primeiro o seu caso, te explicar toda a situação. Te agradeço se ficou aqui até o final desse vídeo. Não deixe de seguir aqui o nosso canal, se inscreve aqui no nosso canal para que você possa também ser notificado dos vídeos que a gente for postando. E a gente agradece a sua presença.